Acabei de chegar em uma obra nova. Essa obra é de uma suíte que tem uma metragem super confortável, que fica dentro de uma casa também bem grande. Essa suíte ela fica no térreo, que é o único quarto que tem por aqui. Os outros quartos, que são 4 suítes, estão lá no 2º andar. E a cliente falou que com a saída dos filhos de casa, ela não tinha mais essa necessidade de usar essas 4 suítes lá de cima e que seria mais confortável usar essa suíte, que no momento é até um depósito e que é um super desperdício desse espaço que é muito confortável. Ela então vai dar esse novo uso ao ambiente e chamou a gente para fazer um projeto, nas palavras dela, não convencional. Eu acho que é o sonho de qualquer arquiteto escutar esse pedido de um projeto não convencional, porque isso quer dizer que a gente vai propor algo mais irreverente, algo mais interessante também, que tem tudo a ver com a personalidade da cliente, que é super divertida. Esse projeto vai se chamar Ponto Cruz. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse nome, mas eu vou mostrar para vocês agora o ambiente. Entrando agora no ambiente, olha o quarto, super amplo, muito legal, né? Esse ambiente tem 7 janelas, sim, 7 janelas. É interessante porque a gente acha automaticamente que o ambiente é super claro, mas olha só, eu tô de dia aqui, num dia ensolarado no Rio, e tô usando as 2 iluminações que tem no ambiente para gravar para vocês. Ele realmente é muito escuro. Então vai ter todo um projeto de iluminação para resolver essa questão. E outro fator também que até dificulta um pouco o projeto sobre essas 7 janelas é que elas acabam ocupando muito o espaço de paredes. Então a gente tem pouco espaço livre para trabalhar com os móveis e tal. Tanto que a proposta, como até a cliente pediu, era um projeto não convencional e calhou também esse pedido ao ambiente, que é um ambiente bem diferente. Aqui vai ficar o armário, vou mostrar melhor depois para vocês no projeto. A cama vai ficar onde? Aqui, no meio do ambiente. Sim. E vai ficar super legal, depois eu mostro pra vocês não acharem que eu tô louca. Mas aqui então vai ficar toda essa passagem em direção ao banheiro, que tá logo ali. E aqui vai ficar um home office para cliente e uma área de leitura, mais ou menos por aqui. O banheiro também vai ser todo reformado e ele, olha só, reparem bem em uma situação isso é interessante para vocês prestarem atenção quando forem comprar um imóvel ou se o imóvel de vocês é assim, por causa disso aqui, olha essa passagem super estreita entre o armário e o box, sendo que esse é um banheiro novo, porque esse ambiente é um anexo novo da casa que fizeram, novo cerca de 10 anos, mas mesmo assim, a questão não é a idade, a questão é justamente como organizaram esse ambiente. A gente então vai reformar esse banheiro todo. Oi. Esse teto também vai sair, vai entrar um teto de gesso, a iluminação também vai mudar. E para resolver essa questão que eu comentei, que é super perigosa, a gente vai trocar a posição do box, que vem para cá, e a bacia sanitária vem para cá. Ou seja, a gente entra aqui no ambiente e rapidinho, né, que é o que mais se usa é a bacia sanitária, entra no ambiente e rapidinho já dá aqui pro vaso, que vai ficar nessa posição. A área da torneira vai ficar aqui onde já está e o box vem para cá. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês agora, tintim por tintim, como foi a criação desse ambiente, como esse lugar pôde virar esse lugar. E para isso, eu vou falar um pouco sobre o estudo que foi feito. Então, primeiramente, eu sentei com a cliente e ela me passou exatamente os móveis que ela queria salvar para esse novo ambiente, porque antes ela ficava
no andar superior, como eu já comentei, e ela quis dele trazer para esse quarto no térreo a cama, mesinhas laterais, uma poltrona de palhinha super linda, penteadeira, uma máquina de costura também. Então, os estudos que eu fiz para esse ambiente foram de acordo com os móveis que ela tinha e que ela quis manter. Eu vou mostrar então como foi esse estudo de layout, que é uma planta baixa, ou seja, a gente vê o ambiente de cima, como se tivesse feito um corte assim no ambiente, a gente estivesse vendo ele em um formato 2D de cima. Eu fiz duas propostas bem diferentes, lembrando que eu acho que vocês já repararam também nas imagens, esse ambiente tem 7 janelas, então isso dá uma limitada à posição dos móveis. Isso teve que ser considerado aqui nas duas propostas e eu vou falar agora sobre cada uma e qual foi aprovada por ela. Um parênteses, além do mobiliário antigo que ela me pediu para trazer para esse ambiente, ela também me pediu um armário bem espaçoso, novo, e uma área também de home office para ela trabalhar, estudar. E nos 2 estudos que eu fiz eu contemplei isso. Vamos agora à primeira opção. Então, para esse primeiro estudo da planta baixa, vale a gente começar falando ali sobre a parte da entrada do quarto. Logo à direita tá a cama de casal, então tem ali o espacinho dela setorizado no quarto. Isso é legal porque a gente tem espaços definidos, sabe, dentro desse quarto que é tão amplo, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar bagunçado, né? Isso é importante. E a gente tem logo à frente da cama um armário do piso ao teto, que era aquela proposta de ter uma TV na porta desse armário. Não sei se vocês sabem, eu vou colocar aqui a foto para vocês, quem não sabe, conhecer. E aí isso também tiraria a visibilidade da porta do banheiro, o que é interessante também, dar essa escondidinha na porta, não ter nenhuma visão do vaso sanitário, nada nesse sentido. A gente ia garantir isso. E logo ali fazendo esse sentido anti-horário, então, a gente tem ali a área de leitura dela, com uma poltrona reclinável. Continuando ali no canto superior esquerdo do quarto, a gente tem essa proposta então do home office. E essa mesma bancada do home office, ela seguiria na mesma altura e seria uma cômoda que iria quase ali até a porta de entrada do quarto. Então a gente trabalharia com esses 2 tipos de armários para o quarto. É claro que eu fiz essa proposta pensando nas inúmeras janelas que tem no quarto, que é um impeditivo de inúmeras maneiras, como por exemplo nas posições dos armários. As posições dos armários ficaram muito limitadas por essa quantidade tão grande de janelas. Tanto que eu tive que trabalhar com uma bancada e em seguida uma cômoda. Então essa foi a ideia para ele e agora eu vou falar sobre a segunda proposta. Nessa proposta, eu vou também começar falando ali sobre a entrada do quarto. Então a gente tem ali uma circulação também, que fazendo uma reta e uma curva a gente já chega na área do banheiro. Isso é importante a gente pensar na circulação do quarto. E como a cliente me pediu um projeto inusitado, essa proposta foi mais inusitada que a primeira. A gente então trabalharia ali logo na entrada, um pouquinho do lado direito, com uma meia parede para delimitar essa área central da cama. Logo atrás a gente teria um armário de piso ao teto muito mais generoso do que a proposta 1, o que agradou muito a cliente, porque ela gosta de ter um armário muito grande. Ela hoje em dia tem um closet muito grande e ela tem que conseguir acomodar todas as roupas dela, né? Então essa foi a ideia e isso agradou muito a ela. Mas vamos continuar. Então, fazendo ali o sentido anti-horário, a gente chega na parte do home office que vai de ponta a ponta daquela parede superior, o que também ficou super legal, porque quando a gente entra no quarto, a gente tem essa visão em perspectiva, assim, no final do home office, fica super agradável. Também foi setorizado de uma maneira centralizada a área de leitura. Ela foi delimitada através do tapete. Eu usei também esse recurso para ajudar a delimitar, além da meia parede, ajudar a delimitar essa área da cama. Então, sempre quando a gente tem uma proposta diferente, assim, de layout para o ambiente, a gente pode delimitá-la através de elementos móveis, como
um tapete, não precisa ser um piso diferente no meio de outro piso. E essa foi a proposta então, e a TV ficaria ali logo à frente, é uma TV que ela é reclinável e ela consegue fazer um movimento legal pro quarto. Então a gente conseguiu com isso contemplar todos os pedidos da cliente e no final ela escolheu a proposta 2, essa que eu acabei de falar. Feita essa primeira etapa de distribuição dos móveis pelo ambiente, a gente vai para a segunda etapa, que é a que eu mais gosto e que os clientes também. É nela que a gente faz a proposta de cores, de texturas, de tecidos para o ambiente, todo mundo adora. E eu vou mostrar para vocês como é que eu costumo criar, falar muito por alto assim, é claro, porque cada projeto é único, então tem a personalidade do cliente envolvida, mais adicionada aonde o projeto está, então cada projeto tem uma proposta de mood board diferente. Para esse projeto eu considerei o fato de que a cliente adora a natureza, então eu quis trazer essas cores para dentro de uma maneira não tão óbvia como azul e verde juntos, a natureza, céu e terra e mata. Não, vamos trabalhar com os tons terrosos também, algo para dar um calor no quarto e isso aplicado em diferentes texturas. Então a gente brincou aqui com o verde, como eu disse, das plantas da natureza, mais associado ali a um tom de terra no tecido, a palhinha nos tapetes também, um tapete ele de fato, depois eu vou mostrar de perto para vocês, mas esse tapete de palhinha, ele parece natural e não é totalmente artificial e é muito fácil de limpar para quem tem pet como ela, é muito bom. E o outro tapete também que delimita ali a área de leitura, ele é mais um felpudinho assim, mas também com um tom de palhinha, uma graça. E eu também trouxe para esse ambiente uma madeira bem clarinha, porque apesar dele ter 7 janelas, tem um telhado que ele passa bastante dessas janelas, então não entra muita luminosidade através delas, então o ambiente interno ele fica bem escurinho assim. Para isso a gente tem que usar então elementos claros dentro para no final não parecer uma caverna. Enfim, a gente tem que pensar nessa parte prática também quando a gente está começando a criar um mood board, porque do mood board a gente leva todas essas texturas e cores maravilhosas pro 3D, que é o que a gente vai ver agora. Aqui a gente consegue ver bem essa planta baixa de layout, aquela segunda opção que eu falei que ela acabou escolhendo, mais esse mood board que a gente fez. Então a gente consegue ver bem ali o armário todo madeirado de uma maneira bem clarinha, bem confortável. As paredes então de cimento queimado também, só que claras, não um cimento queimado escuro. O tapete de palhinha embaixo da cama que eu comentei, um outro redondo ali setorizando a área da leitura. E o verde vai ser aplicado na cama, que é super antiga, de antiquário, lindíssima, daquela madeira talhada, sabe? Que não tem mais esse trabalho hoje em dia, mas pra gente dar uma carinha mais moderna pra ela e tirar também essa cor de madeira tão escura para esse ambiente, que já tem outras madeiras também, a gente resolveu então fazer esse trabalho com uma laca acetinada no tom de verde. E olha, eu não quero dar um spoiler aqui tão grande não, mas ela ficou lindíssima, ela faz muito sucesso. Todo mundo que entra no quarto, até os marceneiros, nossa, eles adoraram essa proposta que é um pouco incomum do que eles são acostumados a ver. Essa mesma madeira então mais clarinha que tá ali nos armários, eu trouxe também para a área do home office pra gente fazer um link, sabe, entre essa setorização do quarto, por ele ser um pouquinho grande, e coloquei na prateleira e nos armários inferiores à bancada. Já na bancada em si, eu coloquei esse tomzinho mais terroso, de um alaranjado um pouquinho queimado assim, pra gente brincar e tirar essa cara séria às vezes que fica de um ambiente todo amadeirado. E finalizando, acho que a gente pode falar sobre esse grande destaque que é essa meia parede no meio do quarto, e para ajudar ainda mais a setorizar visualmente essa área central da cama, a gente colocou esses brises em cima, que os brises são umas ripas de madeira, nesse caso ela é laqueada de branco e ela tem uma iluminação logo acima da meia parede, que é de alvenaria.
jogando e iluminando esses brises. Então, visualmente é uma iluminação indireta, e essa iluminação indireta então deu esse super efeito aconchegante que uma iluminação indireta dá. Nessa parte frontal então da meia parede, a gente tem esse desenho no estilo ponto cruz, que foi justamente o nome que eu trouxe para essa suíte, porque esse é um dos grandes destaques dela. É esse desenho feito de pastilhinha de cerâmica 2x2, pequenininha, e ela vai formar um desenho. No caso 3D, na época eu tinha pensado num desenho de uma rosa, mas dando esse ar mais tropical, eu trouxe a costela de Adão para cliente e vai acabar sendo a costela de Adão o desenho que a gente vai fazer em pastilhinha. Então vai ser um super desafio que eu, na verdade, trouxe para mim, porque sou eu que vou fazer. E eu vou mostrar aqui só um spoiler de como ela tá ficando. Aí, gente, o resultado final. Ficou muito show, né? Costas doendo, mas valeu a pena, pelo menos. Essa parte tá assim, desse jeito, porque na verdade esses são os fundos da pastilhinha, né? A parte lisa tá aqui, porque essa é a parte que vai ser colada na parede. Esse é o pulo do gato. E aí, me diz o que vocês acharam. Tô fazendo um teste antes e já tá linda. E eu vou mostrar depois como vai ser ela sendo colocada na parede. Mas se quiserem um vídeo completíssimo de como eu fiz esse painel, me peçam aqui também nos comentários que eu faço. Agora que vocês viram então sobre o quarto, eu vou falar também sobre o banheiro, que na verdade o banheiro, eu diria que ele foi assim 70% da obra, porque o quarto, apesar dele ser muito maior do que o banheiro, ele teve ali uma mudança de pontos, a criação dessa meia parede, umas pinturas na parede, mas o banheiro foi uma mudança gigante. Vou falar agora. Bom, como vocês já viram antes, esse banheiro era perigoso. E isso é um fator assim que a gente tem que tentar resolver de alguma maneira. Um banheiro perigoso não dá pra gente ter no dia a dia, não dá pra existir. Então, para isso, a gente teve até que fazer uma mudança um pouco grande para ele deixar de ser perigoso. A gente fez uma troca da posição do vaso sanitário, da bacia sanitária, com a posição do chuveiro. E é a mesma coisa que eu estava falando sobre o quarto. A boa circulação nos ambientes é fundamental. Então, o banheiro não foi só uma questão estética, ele realmente foi uma questão funcional importantíssima. Nesse ambiente também, a janela foi um fator que deu uma complicadinha para resolver. Como vocês podem ver, essa janela não é exatamente centralizada. Ela pega, assim, eu diria, quase 3/4 aí dessa largura dessa parede como um todo. E isso quer dizer que, independente da posição do box, a estrutura do box teria que ficar em cima da janela. Para isso, visualmente, deixando de uma maneira o mais suave possível, sem ter que colocar uma nova janela, que é um gasto bem mais alto, a gente propôs esse vidro do box indo até o teto. Então, dessa maneira, ao contrário do que era antes, pelo menos ele não morre ali na altura, no meio da janela. Os revestimentos, então, a gente tenta trazer essa enobrecida que um mármore dá. E uma coisa super importante, que depois eu vou mostrar ali no local para vocês verem junto comigo, que faz toda a diferença, é o acabamento de porcelanato. Nesse caso é um mármore que é um porcelanato, não é um mármore natural, mas ele não pode ser polido nunca. Depois vocês vão ver ele no local, que ele até é acetinadozinho, ele tem aquele brilhinho assim de fundo, mas ele não é polido. O polido é aquele que a gente vê praticamente o nosso reflexo no porcelanato. E é super perigoso, porque quando cai uma água ali, ainda mais porque é um banheiro, vira um sabão. Então, pela questão funcional também, é muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque a segurança é muito importante. Mas se por acaso tiver ficado alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários que eu explico tudinho, tranquilo. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo da Suíte Ponto Cruz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha com seu familiar, com seu amigo,
com quem você acha que vai gostar desse assunto de decoração, de arquitetura e que quer se inspirar num projeto diferente, que quer trazer essa inspiração pro dia a dia, gente. É muito bom viver em um projeto que você olha e te dá um prazer, assim, de morar ali, de viver ali. Então compartilha com quem você acha que gostaria de ver esse tipo de conteúdo. Além disso, curta esse vídeo também, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para você saber sempre quando eu postar um vídeo novo. Muitos assuntos diversos por aqui nesse canal e eu espero muito que vocês estejam gostando. Até a próxima. Tchau!